E eu peço a Deus, agora, o Senhor nosso Deus e Pai, que Ele venha iluminar o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos espirituais, para você receber a palavra da verdade. Para que você não perca um detalhe, para que você possa entrar no seu chamado. Em nome de Jesus, os santos dizem. Amém. Aleluia. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos começar em Colossenses. Eu vou falar sobre o chamado hoje, tá? Porque tem muita pergunta sobre isso, como fazer, mas é muito sério o negócio do chamado. Tá? Não é qualquer um que inventa o chamado. Ah, eu vou fazer isso. Não é qualquer pessoa que decide o que vai fazer. É Deus que dá. Porque quando nós nascemos de novo, já veio no nascimento o chamado. O que você vai ser no corpo de Cristo que Deus quer que você faça. Tá? Então, isso já está designado por Deus. Então, eu que tenho que achar esse chamado. Pode acontecer de Deus usar uma pessoa e vir uma palavra profética sobre o seu chamado, mas isso não quer dizer que você está lá. Quando vem uma palavra profética sobre o seu chamado, isso quer dizer que você, na sua oração, já tem mais ou menos aquilo em você. Bate, não é nada novidade, uma surpresa. Senão não é Deus. Tá? Porque tem que haver uma comunhão na palavra, certo? Aquilo seria mais uma confirmação, Deus fazendo. Porque Deus fala com você primeiro, para depois, então, Ele usar uma palavra profética através de uma pessoa para confirmar. Então não é novidade. Agora, para acontecer, é o crescimento espiritual, é a busca que tem que ter de Deus. Então veja, Colossenses capítulo 4, veja aí, Colossenses capítulo 4, versículo 17, diz assim, olha: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para cumprires. Colossenses 4, versículo 17. Também dizei a Arquipo. Arquipo é um servo. É um homem de Deus chamado para um serviço. Certo? No reino de Deus. Então, atenta. Fala para ele. Fala para aqui. É Paulo que está falando isso, certo? Ele está falando para uma pessoa. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para, pode grifar aí, cumprires. Então, nós temos que entender que Deus deu um chamado para todas as pessoas que aceitaram Jesus, que nasceram de novo, e Deus deu um chamado para ser cumprido. Isso quer dizer que é um plano que Deus tem para a vida da pessoa. Então, cada pessoa tem um chamado e é para ser cumprido, certo? Agora vamos ver 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Isso, achou? Isso, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Agora, aqui, lá que nós vimos em Colossenses, Paulo falou com uma pessoa, Arquipo. Aqui, Pedro está falando para a igreja toda. E ele está dizendo, olha, se você chegar no seu chamado e ele for confirmado, e você andar nele, Deus poder exercer o chamado dele na sua vida, você não vai falhar nunca. Como ele diz aqui, não tropeçareis em tempo algum. Você não vai errar, você não vai falhar, porque você conseguiu chegar no seu chamado, porque Deus está operando na sua vida por um relacionamento que você tem com Ele. Então, olha a segurança. Não é uma coisa inventada, eu decidi fazer isso e depois eu não quero mais ouvir Deus. Eu faço aquilo, eu posso perder a minha vocação, a minha eleição e falhar. Então eu não estou em segurança, mas ele promete uma segurança aqui.
Agora veja o versículo 4, vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim, mas no versículo 3, olha aqui, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Tá vendo, gente? É uma vida espiritual. Já nos foi dado tudo para nós andarmos numa vida espiritual. E a piedade, que é a vida com Deus. Piedade é a vida com Deus. Vida santa. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quer dizer que se eu não tiver o conhecimento de Cristo Jesus, eu não vou conseguir ter essa vida. Eu tenho a vida espiritual se eu conheço Jesus. Eu cumpro o meu chamado se eu conheço Jesus. Certo? Pois vocês vão ler isso em casa. O 4. Pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Então ele nos deu as promessas, para nós sermos participantes da natureza divina. Quais são as promessas? Eu tenho que ler a Bíblia, é a palavra de Deus. São as promessas. Eu preciso conhecer as promessas de Deus para eu ser participante da natureza divina, ok? Eu não nasci de novo com a natureza divina, eu tenho que viver isso. Para eu viver, eu tenho que conhecer as promessas. Elas nos foram dadas. Então a vida cristã não é só vir na igreja, escutar 3 linhas e ir embora, pôr a Bíblia embaixo do braço e ficar nisso. Gente, isso não é vida cristã. Tem muito engano, é perigoso. Olha só. Então ele nos deu estas promessas para participarmos da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Se eu conheço as promessas e vivo nela, como ele diz aqui, de acordo com a natureza divina, eu estou livre das paixões da corrupção que há no mundo. Eu não ando mais no mundo, acabou. Senão não anda com Jesus, anda no mundo. Vocês estão me acompanhando? Vocês conseguem acompanhar isso? Você sabe o que é mundo, gente? Não é sair com um revólver na rua, matando os outros, andando pelado, fazendo coisa. Não é isso, não é só isso. É o seu estilo de vida diário. O que você vive, o que você faz. O seu dia a dia, sabe? Aonde que Deus está na sua vida? Jesus. Porque você tem que andar com Ele 24 horas por dia. Quem não ama Jesus não anda com Ele. Esquece dele até um tempo. Bom, aí no 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Tem que ser diligente para andar com Jesus, para usar a fé e a virtude. A virtude, o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Aí no versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem claro o que é o chamado aqui. Ficou claro ou não? Deu para entender? Se estas virtudes todas estiverem em mim, eu sou participante das promessas de Deus. Dessas promessas da natureza divina. Se elas estiverem em mim, você viu a lista que é, e aumentando ainda, então eu tenho o conhecimento de Cristo Jesus. Então não é de qualquer jeito que anda com Jesus, não é só ir na igreja e ter grupos que fazem serviço disso e daqui. Tem muita gente falando de Jesus por aí que nunca nem vive Jesus. É uma teoria. Jesus não é teoria, Jesus é vida. Ele está mostrando aqui. Certo? E as pessoas cismam que elas vão servir o Senhor. Então não adianta apressar. Tem que entrar lá, o Espírito Santo vai te levar. 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, ou seja, o seu chamado. Você lá está interessado em chamado? Ou você nunca pensou em chamado?
Você quer que Deus entre na sua vida para te dar um emprego, um carro, uma casa, um sucesso, um título, um nome maior, uma segurança? Ele não vai fazer isso. Ele faz o quanto ele consegue entrar na sua vida. Você tem que ser dele para ele fazer isso tudo. Você tem que ser um servo dele. Certo? Para não andar enganado. Então, é isso que ele está dizendo. Para esta vocação ser confirmada em você e a eleição. Porquanto procedendo assim, você não vai falhar nunca na sua vida. Não é esse o objetivo de Deus? Eu não quero errar. Porque se eu errar, eu estou fora. Quem erra está fora, gente. É sério. Tem que acertar. Tem que estar lá. Então ele fala aqui de vocação, que é o chamado. O chamado é o ministério. E a eleição é o relacionamento firme com o Senhor. Eleição, quando ele diz aqui, é relacionamento pessoal com o Senhor. Então nós temos que ter o chamado e a eleição, o ministério e o relacionamento. Não tem ministério sem relacionamento. Tá? É isso aí. Agora vamos ver então na sequência Mateus, como que Jesus fala sobre isso. Mateus, capítulo 25. Vamos lá. Mateus 25. Então nós vamos ver alguns versículos aqui, que é essa parábola dos talentos. Então vamos começar no versículo 14. Diz assim, Jesus está dizendo: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então o Senhor veio para ajustar conta com esses aqui. Não vou ler todo, depois vocês leem o resto. Mas nós estamos vendo aqui que ele começa falando o princípio do reino de Deus, como que é. Esta parábola, ele está mostrando como que é o reino de Deus. Ele deu a cada um os dons, né? Ele chamou cada um aqui, deu os dons, no tanto que cada um conseguia lidar com os dons. Por isso que é diferente. Não é igual para todos. Porque Deus vê a pessoa, o jeito dela, o que ela vai conseguir. Óbvio, com a força dele. Mas ele dá diferente para cada um. Conforme ele já está mostrando que ele dá diferente, né? Então, mas é importantíssimo nós entendermos o versículo 18, porque esse 1 aqui, o que receberá 1 saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então esse daqui, ele não cumpriu o chamado dele. Só que Jesus diz que uma pessoa desse tipo, ele vai lançar junto com os incrédulos. Vai haver julgamento. Depois vocês leem a parábola toda, né? Por isso que a Bíblia diz que todos os cristãos vão estar diante de Jesus Cristo no julgamento. O julgamento que Jesus vai fazer não é dos nossos pecados, porque nós já fomos julgados quando nós nascemos de novo e todos os dias. Porque quem vai ser julgado dos pecados são os incrédulos, os ímpios, mas é o Pai que vai fazer esse julgamento. Jesus vai julgar a igreja e ele vai julgar justamente isso, o chamado, o que a pessoa fez ou não para ele. Todos serão julgados, porque é pelo que nós fazemos, né? O galardão não vem pelas obras. Falou isso? Obras é o que? É o meu chamado, o que Deus mandou eu fazer, não o que eu inventei fazer.
Ele está mostrando bem claro que ele deu para esse daqui um talento. Não importa quanto que ele vai dar para cada um, mas é um chamado. Então vai ter que exercer. Por isso que tem que saber o que Deus quer. Então não é assim, não é só de repente. Ninguém aqui está ouvindo falar de Jesus no leito da morte, no último segundo, por uma intercessão que veio sendo feita há anos, certo? Então esse aí não exerceu nada, também lá no céu vai ter o lugar dele para isso, essa pessoa. Agora, quem está ouvindo, quem ficou anos escutando palavra e nunca foi atrás do seu chamado, o julgamento vai ser esse, de acordo com a obra. Já ouviu falar isso? Mas é o cristão, é Jesus que vai julgar. O Pai vai julgar o ímpio dos pecados, de não terem aceito Jesus e tudo mais. Agora Jesus vai julgar a igreja, que a igreja é dele. Vocês estão acompanhando? Amém. É sério, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. O que nós estamos fazendo? Ah, mas eu nem sei o que Deus quer de mim. Então você não está muito perto dele. Isso daí, logo que a gente nasce de novo, já começa o trabalho do chamado. É logo, isso não demora não. Isso não demora 40 anos para vir chamado. 30, 20, de jeito nenhum. Pode demorar 20, 30 anos para aprontar. Mas para saber, é logo, gente, pois já está junto do novo nascimento. Então, se atente. Veja lá, vamos de novo. 1 Pedro agora. 1 Pedro. Nós estamos na 2 Pedro, agora nós vamos na 1 Pedro. Nós vamos para o capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Veja só. Ele vai falar a mesma coisa, em outras palavras, mas ele vai falar a mesma coisa. Olha, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Faça-o na força que Deus supre. Quer dizer, é Deus que vai designar, é Deus que vai mandar e Deus que vai dar a condição. Por isso que tem que estar lá, porque ele que cria toda a condição para fazer. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós vimos lá que Deus deu os talentos para cada um, né? Aqui Pedro está falando a mesma coisa, porque olha, quem ouve os oráculos, então veja que seja de acordo para aquilo que Deus está designando você a fazer. A palavra de Deus vai trazer o chamado para você. Lendo a Bíblia, estando com ela, Deus está fazendo isso. Tá difícil isso? Não. Claro que não. Se você se entregar, porque toda pessoa que se entrega a Jesus quer servir a Jesus. Quem não se entrega a Jesus não quer servir, não quer nem saber o que é para fazer. Tá? Então, vira essa chave aí na cabeça. Quem ama Jesus quer servir Jesus. Quer saber o que ele quer que a pessoa faça. Não adianta ficar perguntando para as pessoas. Ninguém pode dar o chamado para outra pessoa. Porque é Deus que capacita. Ela não está preparada e ela vai criar confusão no corpo de Cristo. Vai dar trabalho porque não está pronta ainda. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, se você tem um desejo de fazer, não tem como esconder, gente, se é Deus. Não tem, ele te põe, não é que ele põe? Parece que ele empurra até. É luz. Você vai fazer. Do nada, de repente, acontece. Mas por que será que só um que vai e o outro não? Porque um orou.
Um se entregou, o outro não. Não se entregou. Então Deus não vai dar a condição de fazer. Desde que eu nasci de novo, Deus começou a me usar. Você acredita? Porque eu me entreguei de verdade. Eu andava buscando esse Deus, mas eu não sabia como que era. Aonde que eu ia te achar, Deus? Como? Como que Deus está aqui no meio de todo mundo? E Ele está me vendo? Às vezes eu pensava isso na igreja. Como é que Deus está me vendo? Né? Diz que Deus vê tudo. Eu creio, mas como que é isso? O dia que eu fui numa conferência, na hora daquele louvor, Deus falou assim: eu estou contigo. Aí eu entendi. Eu ouvi Ele falar. Certo? Tá, então, nós vimos lá em Mateus que Deus vai dar de acordo com a capacidade. A gente precisa entender essa palavra capacidade. Tipo assim, o quanto que eu vou suportar para servir o Senhor. Então é aí que Ele vai dar o talento, o chamado. Ele já sabe, antes da gente nascer, quem nós somos, vamos ser. Tá? Então, Ele vai dar de acordo. É proporcional, meus irmãos. Para você é um, para ele, para o outro, para mim. É proporcional. Não é igual. Mas todos têm um chamado, todos têm um talento. Você viu que Ele deu um para um? E é tão valioso quanto que Ele deu 10. Ele tinha que ter trabalhado com aquilo, mas não foi capaz nem de usar, fazer nada com um. Então ele disse: por que você não pôs no banco para render? Quando eu voltasse, tinha feito alguma coisa. Quer dizer, você não fez nada. Nada com o chamado, nada. Você começou um pouco, parou, por quê? Desanimou? Porque veio barreira? Vão vir muitas, todos os dias. Por isso que a dependência tem que ser nele. Não no que você vê, no que você sente, no que acontece. Porque você quer e ninguém vai te impedir. Eu quis tanto, fiquei esperando. A porta abre um dia. Vocês estão acompanhando? Isso é para a eternidade, gente. Vocês acham que Jesus, o Deus glorioso, se fez homem? Imagina, gente, que humilhação. Passou tudo que Ele passou, daquele jeito tão difícil, né, gente, envergonhado. A morte dele foi uma vergonha diante de todas as pessoas, de todo mundo, para nada. Para a gente vir aqui na igreja, não resolver problema nenhum, levar essa vidinha miserável, sabe, viver lutando e brigando com a própria vida, não ser feliz, não ter nada e nem ter Jesus. Que vida é essa? Então que o evangelho é esse? Cadê esse Espírito Santo? Está na doutrina errada, não está na obediência, não está se entregando. Estão me acompanhando? Fica batendo cabeça, um dia vai para esse caminho, outro dia vai para esse. Eu acho que eu preciso ouvir outro evangelho. Não tem outro evangelho, só tem um. É um só Senhor, uma só mensagem, um só Espírito, um só coração, enfim. É uma palavra só. Se divergir, toma cuidado. Né, gente? Porque quem está se alimentando, está buscando Deus, não precisa ficar ouvindo 1000 pessoas falando. Porque tem o que fazer, né? O dia inteiro, não precisa ficar ouvindo muitas pessoas, porque começa a criar confusão. Às vezes não entende direito, vai para o outro lado. Então precisa tomar cuidado. E quem mais? Como ele está dizendo aqui, que é o Senhor que nos supre, Deus que nos supre, com a força dele para nós servirmos a Ele. Entende isso? Porque quem está servindo a Deus de verdade sabe que é com a força dele. Não é com a força humana. Força humana é intelecto. Sabedoria humana, uma conversa aí que não vai mudar a vida de ninguém. Tá? Então, os chamados são diferentes. Nem todos são chamados para os maiores chamados. Nem todos. Cada um é um chamado. Isso é interessantíssimo. É você saber o que Deus te chamou. Porque se você sabe, você vai fazer com amor e você nem quer saber de outro. Aquele te satisfaz. De tal maneira que você é feliz. E é aquilo que você quer fazer. Tá? Então é por aí que é o sinal. Você é feliz, você está satisfeito, você sabe que é aquilo. Olha, barreiras, dificuldades acontecem todos os dias, todas as horas, para nos parar. Mas isso não para quem quer. Vai na presença de Deus e está se sentindo feliz
está realizado, está contente, levanta para servir a Deus, quer fazer aquilo, e é o menor dos chamados. Então é isso aí, o sinal é esse, está feliz. Porque é para Deus que nós estamos fazendo. É para o Senhor. Entende, gente? Então, não é para que as pessoas vejam. E é aí que está o grande engano. Porque as pessoas não querem esperar Deus colocar cada um no seu lugar. Porque você não vê pé andando sozinho para a rua. Pode isso? Não existe. É quem quer inventar o seu chamado ou acelerar. Sai fora do corpo. Não está na dependência de Deus que supre, conforme versículo 11. Tá? Então, nem todos são chamados para os grandes chamados. Existem chamados pequenos, chamados que não têm evidência. Não tem. E não chama muita atenção. Mas, gente, o galardão é o mesmo. O pastor dele já pregou isso muitas vezes aqui. Quando era na outra igreja. Ainda no domingo de manhã ele pregando, olha, eu posso pregar para o mundo inteiro, ter, sei lá, 1 milhão de pessoas na minha frente, pessoas sendo salvas e tudo, e ter uma pessoa lá numa ilha clamando por Jesus, e vai um servo de Deus lá só para salvar aquela pessoa na ilha que vivia sozinho. O galardão é o mesmo. Ninguém viu aquele homem lá na ilha pregar para uma pessoa. Vocês já acompanham? Então é isso que traz alegria no coração, essa comunhão de estar com Deus. Porque o diabo vai atrapalhar o chamado. Lógico, ele quer nos tirar do chamado para não ter almas salvas. Porque o seu chamado e o de qualquer um é para salvar almas, para ajudar as almas. Assim como nós fomos salvos e teve gente que foi o canal. Hoje, nós também temos que ser o canal para outros. Lógico, tá? Então, Paulo teve secretários. Nós vimos que bastante pessoas viajavam com ele e tal, mas ele teve um secretário. Existe isso. Que servia ele. Pode ter pessoas para servir em várias situações. Na vida pessoal, na vida ministerial, Deus que sabe. É chamado. É chamado. Alguém um dia disse, será que não dá para eu fazer alguma coisa aqui? Eu falei, dá, fica na porta. Recebendo as pessoas, porque as pessoas às vezes chegam, então, sem saber, que vergonha, nem sei quem, né? Às vezes, quem não está acostumado, chega uma pessoa, tem vergonha de ir lá. Eu não vou, não. Será que alguém vai comigo? Sei lá. Então a pessoa fica insegura. Por quê? Porque já entrou em muitos lugares e não foi bem visto. Não foi recebido e foi indiferente, a pessoa fica com medo. Então fica na porta, acolha com amor de Deus. Eu lá sou agora, empregadinho. Foi um teste de Deus, quer dizer, não serve. Certo? Você conseguiria fazer isso se Deus te chamasse? Lógico, com muito amor, abraçar e tudo mais. Seja bem-vindo. O Senhor está te esperando. Que bom que você veio. Hoje é o seu dia. Glória a Deus, o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Entende? Você recebe a pessoa. Que jeito que você recebe uma pessoa na sua casa? Entra aí. E vira as costas e sai andando? E a pessoa fica lá na sala olhando, e agora? Senta, fica em pé, vai para onde? Eu nem sei o que é isso. É assim que você recebe? A igreja é assim. Você entende? Então, quem está com Jesus sabe acolher as pessoas. Quem não está é do mundo. O mundo lá acolhe só se você for fazer alguma coisa para ele, né? Que é assim que funciona o mundo. Interesse não é amor. Amor é Cristo Jesus. Porque você não está com interesse em nada. Você quer ajudar aquela alma. Você quer dar o que você tem aqui dentro para aquela pessoa, para aquela alma. Certo? Então vamos ver este secretário de Paulo em Efésios. Capítulo 6. Gente, essa Bíblia é o máximo. A palavra de Deus. Quem quer servir a Deus precisa ler muita palavra. Tá? Então, Efésios capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 21. Veja aí. Olha só.
que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tíquico, que escreveu esta epístola de Efésios, que Paulo escreveu. Mas foi ele que pôs no papel. Ele era o secretário de Paulo. Entende? Daí, de repente, ele faz uma ênfase aqui. Mas quem pregava era Paulo. Mas Paulo precisava de uma pessoa para fazer isso. E ele fez muito bem. Certo? Então, existe isso. Existem as pessoas que vão assessorar no ministério. Tem muita coisa para fazer no ministério. Para levar a palavra adiante. O que será que Deus pode fazer com você, para você se entrosar e fazer o que Ele quer para as almas receberem? Nem todos vão ser pregadores, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres de ensino, não. Nem todos. Tem estes chamados, importantíssimos. Tem muitos chamados, gente. Vocês estão vendo, tem secretário. Se você orar, Deus vai falar o que é para você fazer. Existe, já bem começa a vir uma coisa. Eu quero tanto. Uma coisa começa assim, você já começa a sonhar. Deus te dá sonho de você fazer. Então você vai orar, porque Deus vai te aprontar. Não, ele começa a dar visão e tudo mais. Sonhos, e por aí vai. Gente, uma delícia. Porque é o seu chamado, ninguém vai te bloquear. Porque não tem como, se essa lâmpada está funcionando, os fios estão tudo ligados. É pôr a mão no interruptor, pum, acende. Não tem como bloquear. Está funcionando. Não vai ninguém te parar. Ninguém. Não vem com essa desculpa que a pessoa não deixou. Imagina. Não tem isso. Isso é desculpa mesmo? Eu poderia dar muitas desculpas aqui. Mas eu não quis nem saber. Eu fui adiante. E Deus foi mandando eu fazer o que Ele quer. Certo? Então isso também é um ministério, né? E ele é um ministro do Senhor. Tíquico é um ministro do Senhor. Então, quem está fazendo qualquer obra no reino que Deus mandou é ministro do Senhor. Oh, glória a Deus. E vocês sabem a função do ministro, né, gente? Ele mesmo fala aqui, né? Nós, os ministros de Deus, nós somos revestidos da glória do Senhor, do poder, da força, da visão e etc. Embaixadores. O que faz um embaixador de uma nação? Não é ele que abre alas, hein? Para a nação dele? Nós somos embaixadores. Vocês são todos. É só entrar no chamado. É embaixador. No reino de Deus. Não vem não, diabo. Você é embaixador. Você está exercendo a sua função. É a glória de Deus.